A gente vai voltar aqui no Jornal da Manhã a falar sobre a reforma da Previdência e todas as discussões políticas em torno dela. Na quinta-feira foi apresentado na Comissão Especial da Câmara o relatório do deputado Samuel Moreira, modificando o texto original enviado pelo Planalto aos congressistas, assuntos do qual já falamos aqui no Jornal da Manhã de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou as alterações, ao que foi imediatamente rebatido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Para falar sobre isso, vamos conversar agora com o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara, a quem eu já dou bom dia. Tudo bem, Major? Tudo bem, bom dia, Ricardo, prazer falar com a Jovem Pan. Prazer é nosso, vamos lá. Deputado, o Paulo Guedes disse que os deputados cederam ao lobby dos servidores públicos. O senhor subscreve essa fala do ministro? Não, a gente tem que entender que numa proposta de emenda à Constituição, de modo especial essa que é tão profunda e tão abrangente para o país, é natural que o Executivo mande a sua proposta, inicie a discussão, mas é o Parlamento que tem a posição final. O governo vai continuar, logicamente, buscando o máximo de economia em 10 anos, mas esse é o processo natural. É normal que haja um substitutivo, é normal que haja amenizações, aconteceram em todas as demais propostas, e era natural que acontecesse nesse momento também. Isso não quer dizer que o governo não vai continuar buscando, ao longo da tramitação, eu digo agora, por exemplo, na comissão especial e depois no plenário, recuperar parte daquilo que foi degradado nessa fase agora, sendo que, na verdade, o relatório nem foi ainda... não está nem cristalizado. O relator pode apresentar uma complementação de voto e depois disso ainda vai para votação na comissão especial, onde alguns aspectos podem retornar ou podem ser a economia pode aumentar um pouco, e depois nós vamos para o plenário em 2 turnos. Então, e depois ainda vai para o Senado. Então ainda é muito prematuro nesse momento para dizer que a economia pretendida foi degradada muito, entendeu? Eu sei que a expectativa lógica da equipe econômica é que sempre esteve com a calculadora na mão, é claro, o interesse da equipe econômica é economizar o máximo possível, e toda vez que houver alguma redução, isso vai causar incômodo, inquietação, mas faz parte do processo democrático e nós vamos continuar batalhando dentro da Câmara para aumentar a economia em 10 anos, entendendo que é essa economia que vai possibilitar nós fazermos a nossa transição para um sistema mais sustentável, um sistema mais equilibrado, independente de nós não termos agora, nesse momento, condições políticas, é o que parece que está se configurando, de manter a questão da capitalização. Nós também vamos brigar para que esse dispositivo que faz menção a um sistema de capitalização futuro retorne para o texto, mas entendendo que isso pode acontecer também, inclusive, numa rodada posterior. O governo ou deputados podem apresentar uma nova proposta de emenda à Constituição para criar o regime de capitalização, ou um projeto de lei complementar, a depender da interpretação de qual seria a melhor forma jurídica de criar. Só a gente vê, por exemplo, que o regime complementar dos servidores públicos que foi criado em 2013 é uma capitalização solidária, em que a União deposita também, faz a sua contribuição, o servidor faz uma parte de contribuição e vai gerando uma conta individual que no futuro vai possibilitar uma complementação na sua aposentadoria. E isso pode ser construído também logo após nós fazermos, então, aprovarmos a nova Previdência. Deputado, está todo mundo de olho nos números e com a caneta na mão. Falando em expectativas, lá no texto original enviado pelo Planalto, havia expectativa da reforma da Previdência gerar em 10 anos uma economia acima de R$1 trilhão. Que projeção agora o senhor tem? Bom, a gente continua com esse objetivo porque não terminou ainda. A gente ultrapassou uma primeira etapa, uma etapa bem inicial, que é da apresentação do relatório. A estimativa que se tem nesse momento em termos de cálculo de quanto foi reduzido da estimativa inicial de 1,2 trilhão é em torno de 350 bi, que foi reduzido com a saída do rural, do BPC, com a amenização das regras de transição, tanto para o regime geral quanto para o regime de servidores.
ficando em algo em torno aí de 860 bi nesse momento. Mas ainda vai ter, como eu falei, uma longa tramitação, né? E nós queremos retornar o máximo possível para próximo de 1,2 trilhão, sabendo que as duas casas são soberanas. É uma proposta de emenda à Constituição, né? Onde não vai a sanção ou o veto do presidente, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal são soberanos para tomar as decisões mais adequadas, e sabemos também que os deputados e senadores, por acabarem de ter vindo aí das suas bases eleitorais, fazendo inclusive campanha, conhecem bem as agruras e as especificidades das carreiras, das pessoas que estão submetidas aí ao regime geral, e vão fazer um sopesamento entre aquilo que o governo pretende, né, que está logicamente muito voltado, como eu disse, em função da equipe econômica com uma calculadora na mão, e aquilo que os deputados e senadores, que são verdadeiros censores das percepções da população brasileira, aquilo que vai ser sopesado no texto. E o governo, lógico, está pronto para absorver e para respeitar a decisão que o Congresso tomar. Ô Major, o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou também, ou principalmente, a articulação do Planalto. Diz que o governo Bolsonaro virou uma usina de crises. O senhor, como líder do governo na Câmara, está satisfeito com o modo como o presidente vem lidando com a proposta da reforma e as articulações que ela implica? O presidente Jair Bolsonaro tem feito grandes esforços, ele próprio, né, tem colocado o rosto dele, ele foi pessoalmente entregar a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019. Um mês depois ele foi pessoalmente também entregar o projeto de lei que visa reestruturar a previdência social dos militares e também fazer uma reestruturação da carreira. E tem manifestado nas redes sociais, nos pronunciamentos oficiais, nas suas lives de quinta-feira, nas entrevistas, e a todo momento ele tem feito a sua parte para convencer não só os parlamentares, como também a população. O presidente goza de uma popularidade muito grande. Eu acompanhei ele, por exemplo, na visita que ele fez até o interior de Goiás, aqui na divisa Goiás-Mato Grosso, para lançar um programa de revitalização do Rio Araguaia, da bacia do Rio Araguaia, naquela semana ali, internacional do meio ambiente, e pude perceber, como todo mundo percebe em todas as viagens que o presidente faz, o grau de popularidade e aceitação que ele tem, também expresso em outros momentos, como as manifestações, e esse capital político o presidente tem colocado, né, à disposição do convencimento para a aprovação da Previdência. E isso tem se refletido também nas manifestações da imprensa, né, que tem contribuído muito para a sensibilização da população, os próprios deputados e líderes da Câmara, e o próprio presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre, que também tem feito grandes manifestações e grandes esforços de articulação, até porque a construção de uma nova Previdência mais sustentável, mais equilibrada, mais justa, embora o governo tenha reiniciado essa discussão agora, é uma responsabilidade de todos e é uma pauta para o país, não é uma pauta somente governamental. Então, do presidente Bolsonaro, eu tenho visto o total esforço, tenho visto também de todo o governo um esforço grande de articulação. A gente pode ver, por exemplo, no PLN 4, que foi votado essa semana, nós tivemos aí um grau de convergência muito grande, 450 deputados votando sim, nenhum deputado votando não, 61 senadores votando sim, nenhum senador votando não, numa pauta também importantíssima, que era a abertura desse crédito suplementar de 248 bilhões de reais, que vai possibilitar pagamento de BPC, Plano Safra, aposentadorias. Então, assim, a gente tem que julgar o nível de articulação do governo a partir dos resultados também, né? As medidas provisórias todas que o governo Bolsonaro apresentou, né? A gente pode falar de algumas aqui em particular, a 870, que é essa medida provisória que reestruturou a administração pública federal, com poucas alterações, foi aprovada na Câmara e no Senado. Então a gente teve ali a questão dos auditores fiscais, que, né, as suas atribuições que se mantiveram intactas. Tivemos a não recriação de ministérios, né, do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho, que havia uma pressão para que fosse recriado. O não desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional,
que resultou da união do Ministério das Cidades com a integração, e havia uma pressão para que fosse também desmembrado. A questão do COAF, né, nós pudemos marcar, foi possível que os partidos todos e os deputados individualmente, né, com a nossa solicitação de fazer uma votação nominal, que os deputados marcassem suas posições e a tese vencedora, que era contrária à posição do governo, pelo menos inicialmente, ficou muito próxima à votação, apenas por 18 votos. Então foi mais um momento feliz, não só para o governo, mas para o país. A 871, da questão das fraudes do INSS, a 872, a 875, então várias outras medidas provisórias que também tiveram sucesso e que eram um interesse direto do governo e também na nossa visão do país. Então a articulação do governo ela segue, é uma acomodação que nós estamos vivendo também ainda nesse momento. Houve uma eleição atípica aqui no Brasil o ano passado, porque um presidente da República de um partido muito pequeno, que era o PSL naquela época, e unido, né, numa coligação com o PRTB, que era pequeno na época e continua ainda sem representação no Congresso Nacional. Esses dois partidos apoiaram um candidato a presidente que venceu a eleição com 57 milhões de votos. Um presidente que é eleito por uma coalizão de partidos já parte de uma base pré-formatada. Da mesma forma, se o presidente loteia os ministérios, e se o número de ministérios é um número bem maior, ele consegue atrair mais partidos já para sua base, já no início da legislatura. E foi uma opção acertada do presidente da República, com a qual nós concordamos, de não fazer o loteamento dos ministérios. E, então, uma coalizão ou uma coligação de dois partidos, conjugado com o não loteamento dos ministérios, a despeito de ser uma medida muito correta para prevenir a questão da corrupção e também prevenir a ineficiência do Estado, traz consequências para a articulação do governo, pelo menos inicialmente, que não dispõe de uma base pré-formatada. Então, é só a gente ver governos anteriores, fizeram coalizão com 10, 15 partidos para a eleição, depois na sequência com 39 ministérios, agregaram outros 10 partidos e já se começa a legislatura com 25 partidos na base do governo. Mas também com todas as consequências sérias que nós vimos aí ao longo do tempo e que se reflete até hoje no campo judicial e em todos os outros campos. Deputado, então, é um momento de acomodação que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que nós vamos chegar cada vez mais em momentos melhores em relação à articulação. Deputado, o nosso tempo está acabando, mas ainda tem uma questão importante para o senhor. Historicamente no Brasil, mesmo quando a gente está falando de reforma na área econômica, mas reformas de grande monta dependem do ambiente político. E a temperatura no campo político subiu muito a partir da semana passada, quando foram divulgadas as conversas vazadas entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, entre outras autoridades da Força Tarefa da Lava Jato. Esse tipo de coisa afeta de que maneira as discussões aí no Congresso, e há o temor de que eventuais novas revelações possam comprometer ainda mais o intento do governo em aprovar a reforma da Previdência? De maneira alguma. O ministro Sérgio Moro conta com toda a confiança do presidente da República, que já foi expresso verbalmente pelo presidente, com toda a confiança do governo, e posso afirmar com a maioria esmagadora da população brasileira que defende as ações, as decisões tomadas pelo ministro, que inclusive, diante da magnitude e da complexidade da rede de corruptores, corruptos, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, diante de tudo aquilo que foi enfrentado naquele momento, que continua sendo enfrentado agora, essas conversas, na nossa opinião, não maculam em nada o trabalho que foi feito. Nós temos certeza aí, inclusive o próprio ministro Sérgio Moro se colocou à disposição para ir na CCJ do Senado na semana que vem, e vai na CCJ da Câmara, numa articulação nossa aí da liderança do governo na Câmara, junto com o ministro, com o Ministério da Justiça, vai à Câmara dos Deputados na CCJ, numa reunião conjunta com outras comissões que também apresentaram, houve a apresentação de requerimentos de convite ou convocação, como a CETASP, que é a Comissão de Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos, e é provável que outras comissões também venham a aderir, e o ministro foi voluntário para ir, para explicar, não há nada
a temer. A gente pode ver, para responder objetivamente se isso vai complicar ou não a aprovação das reformas que o governo pretende, que o país efetivamente precisa, e que, eu digo assim, vai além da reforma previdenciária. Nós temos a reforma tributária, que o governo vai apresentar um texto que já corre agora, um texto de iniciativa dos próprios parlamentares. Tem a questão da revisão do Pacto Federativo, as privatizações, as medidas que visam criar reformar a nossa infraestrutura no Brasil. Mas um exemplo de que isso não vai ser afetado, a despeito do grito da oposição e de pessoas incomodadas também com as investigações que estão sendo ainda conduzidas, é o fato de que o PLN 4 foi aprovado quando já havia a revelação de parte dessas conversas, e foi aprovado por unanimidade, né, nas duas casas. Perfeito. Então, tenho certeza, só para concluir 10 segundos aqui, que nós vamos conseguir avançar em pautas que são importantíssimas para o país, a despeito de disputas políticas que são normais aí da democracia, com a oposição querendo fazer grandes marolas onde não há qualquer indício de ilegalidade ou indício de ilícito cometido pelo ministro Sérgio Moro e a equipe toda da Lava Jato. Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela entrevista, por dedicar esses minutos aí aos esclarecimentos prestados aqui aos ouvintes da Jovem Pan a respeito da tão importante reforma da Previdência. Bom dia, bom sábado ao senhor, deputado. Eu que agradeço, Ricardo, e muito obrigado também à Jovem Pan por todo o esforço para sensibilizar a população a respeito dessa tão importante reforma, e um ótimo final de semana a todos.